Aleluia, paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar início a mais este culto na presença de Deus. E desde esta hora estamos a invocar o Senhor, estamos a clamar pela sua presença, que Ele possa encher este lugar e o seu lugar, onde você está, em nome de Jesus, encher a sua vida, encher todas as vidas. Damos graças a Deus que, embora Jesus tenha dito a cada dia o seu mal, se o mal não tem nos derrotado completamente, é porque o poder de Deus tem estado a agir, tem estado conosco. O Senhor pode parar o mal. Se assim não fosse, o inimigo já há muito nos teria tragado, há muito nos teria destruído, mas o Senhor tem parado porque Ele pode. Ele tem poder acima de todo poder, o seu nome está exaltado acima de todo nome. O inimigo bem queria, mas o inimigo não pode, porque o nosso Deus o para, porque Ele pode. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. Continuamos com essa palavra em Romanos, no capítulo 8, versos 37 a 39. Diz: mas em todas estas coisas, Romanos 8, versos 37 a 39, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem sequer a morte, Então, se nós somos pó que transcendeu e fomos tocados por um poder imenso que não fomos nós, esse poder imenso nos tocou, nos deu tudo o que somos. Consciência, sonhos, um sentido de justiça, um sentido de lógica, nos deu um sorriso, nos deu amor, nos deu esperança. Nós somos pó que transcendeu. Você pode dizer amém? Então, será que isso tudo pode ser frustrado? Será que o poder de Deus pode ser parado, pode ser impedido na nossa vida? Ele que investiu tudo em nós não foi um capricho eterno, nem foi um desperdício eterno, porque tudo vem dele, está nele e volta para ele com toda a glória em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo segue dizendo no verso 38: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem todo este viver, com todos os seus convites, com todos os seus chamamentos, com todos os seus desejos, todos os seus encantos, nem os anjos, nem os principados, poderes espirituais, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, não há lei física, nem há nenhuma outra criatura que nos possa separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. O Senhor está nele e Ele está em nós. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Por isso nós vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor, vamos declarar: nada pode separar. Mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Não falha. Todos os dias tu vens ao meu encontro. O inimigo também vem, a cada dia o seu mal, mas o meu Deus me faz vencer. O meu Deus me cobre com as suas penas. O meu Deus me atrai ao Santíssimo. O meu Deus me mostra o profético. O meu Deus me fala de mistérios, me mostra em sonhos. O meu Deus toca na minha vida. O meu Deus está comigo. O meu Deus é o gigante que está ao meu lado. Só de o ver o inimigo recua. Aleluia. Aleluia. Então o seu amor não pode falhar, porque o Senhor é todo poderoso. Vamos cantar de todo o nosso coração. Receba essa palavra na sua vida, receba toda a bênção dessa palavra na sua vida, na sua casa. Procure esse lugar com Deus em nome de Jesus. E os irmãos que estão aqui, já temos aqui vários irmãos aqui conosco a celebrar ao Senhor também. Vamos procurar aqui dentro esse lugar com o Senhor e vamos declarar com fé: Senhor, nada me pode separar. Mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Eu sigo crendo
as circunstâncias vêm contra mim muitas vezes e a cada dia o mal vai se revelar, vai se apresentar diariamente, mas eu estou em vitória. Eu estou sempre em vitória. Ele guarda o meu coração de maneira que eu não diga assim, mas então a cada dia o seu mal, então eu tenho que lutar todos os dias. Eu não é isso. Só a ideia disso é insuportável, ter que lutar todos os dias. Não é assim, porque ele disse: a paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração. Em Cristo Jesus tu estás guardado, tu estás no esconderijo do Altíssimo, tu estás colocado por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Tu foste chamado príncipe, primeiro, aquele que principia. Deus começa contigo na tua vida, de maneira que nem há profeta que possa falar-te uma palavra que o Senhor teu Deus não confirme no teu coração, não confirme interiormente no teu coração. Ele tratará contigo primeiro. Tu para Deus estás primeiro, em nome de Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Aleluia. Então canta assim comigo, todo o seu coração, e enquanto cantamos acompanhe com as suas palmas. Amém. Canta assim: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Aleluia. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Sim, o teu amor não falha. Ou declaro mais uma vez com fé: nada vai me separar, jamais. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, porque o teu amor não falha. Eu sei que não mereço, Pai, mas mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Pois tu és, diga, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, Senhor. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio contigo a vitória. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Pai. O teu amor não falha, jamais falhou. O teu amor não falha. Ou declaro: se o vento é forte e profundo o mar, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Eu sei que às vezes é difícil o caminhar, eu pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Ou declaro: pois tu és, Senhor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre, sempre, sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, jamais irá falhar. O teu amor não falha. Oh, exaltamos, Senhor, o teu amor não falha. Nunca cessas de nos alcançar, Senhor, com toda a bondade do teu amor que não falha, que não falha. Poderoso Deus, o teu amor não falha. Quem pode aplaudir ao Senhor? Eu recebo a promessa inteira da glória, do poder do teu amor, Senhor, preenchendo, saturando, revestindo, dando sentido eterno, me enchendo dos teus propósitos, Senhor. O teu amor não falha, nunca falhou, jamais falhará. Aleluia. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. No Salmo 105, versos 3 a 5, diz: gloriai-vos em seu santo nome. Diga comigo: gloriai-vos em seu santo nome. Declaro mais uma vez, igreja: gloriai-vos em seu santo nome. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca. Da sua boca. Provém da sua boca. Vê só, amado, que não provém da tua natureza física. Porque tu olhas para este mundo, olhas para a natureza física e tu dizes: eu não aceito. Eu não aceito o mundo como ele é. Algo em mim dá testemunho que não devia ser assim. Eu não aceito a natureza como ela é. Eu não aceito este mundo como ele é. É um mundo que eu digo é injusto, é mau, não devia ser assim. Eu sinto algo dentro de mim que dá testemunho disso. E isso não tem nada a ver com a minha natureza física. Você pode dizer amém? Há um outro registro que dá testemunho. Esse registro é do Espírito e é o Senhor que fala: eu vou fazer novas todas as coisas. Eu tenho coisas a mudar aqui. Eu quero te usar a ti. Tu vais revelar a mim. Tu vais revelar a minha glória, o meu nome. Tu vais carregar o meu estandarte. Tu vais ser meu. Tu vais ser meu. Tu vais mostrar o que é ser meu. Senhor, eu quero mostrar o que é ser teu. E eu quero gloriar-me no teu santo nome. Aleluia. Oh, sim. Canta assim comigo. Todo ser que vive louva o nome do Senhor. Toda a criatura se derrama aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessará que céus e terra passarão,
mas o teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, exalte o Rei, diga: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu nome, o teu santo nome. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus, teu santo nome. E todo ser confessará: louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Todo joelho, diga: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. E todo ser confessará: louvado seja o teu nome, Senhor, teu santo nome. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim confessará que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. E mesmo eu sendo pó, com tudo que há em mim confessará que os céus e a terra passarão, mas o teu nome é eterno. Teu santo nome, teu santo nome. Querido Senhor, damos-te graças de todo o coração poder estar juntos aqui em tua presença. Também os nossos irmãos que estão online em suas casas, visto que suas casas se transformam em casa de oração, de louvor diante do teu trono, de adoração perante a tua face, de buscar a tua unção e o teu poder, porque aquilo que faz de um culto um lugar tão extraordinário é a tua presença, é o teu poder que é derramado sobre a nossa vida. E nós vimos como um deserto seco a buscar das tuas águas, a buscar das águas que fluem do trono sobre a nossa vida, a unção fresca do Espírito Santo de Deus, a buscar em tua presença refrigério.
e resposta e solução para cada necessidade da nossa vida. Na verdade, nós não fomos feitos para viver sem Ti, ó Deus. Mas chegamos diante do Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Como está escrito, nenhum outro caminho há pelo qual podemos chegar diante do Teu trono. É no nome de Jesus que nós clamamos. É na Tua presença que nós Te agradecemos já antecipadamente tudo o que o Senhor está a fazer por nós. Todas as vezes que, sem saber, nós fomos guardados, protegidos, cuidados e abençoados. Todas as vezes que os planos do inimigo estavam preparados e as ciladas dele montadas, mas não conseguiu fazer nada contra os Teus filhos. Rapidamente o mal passou, rapidamente o sofrimento desapareceu, rapidamente as dores, como está escrito, Deus lhe afofa a cama, mesmo em tempo de sofrimento. Eu Te agradeço hoje de coração, de poder adorar, louvar o Teu nome, de poder Te agradecer por tudo o que estás a fazer pela nossa vida. Eu digo nossa, porque é a minha vida e a vida dos meus irmãos. Cada uma das casas, cada um dos lugares onde o Teu nome é invocado nesta hora. Desde os mais pequeninos e bebés nessas casas. Digo as casas, não o lar em si, não o lugar em si, mas as famílias que dali saíram, os filhos onde eles estiverem, perto ou longe, sejam guardados na mão de Deus, sejam tomados em Teu cuidado para ser salvos e livres de toda a condenação, salvos e livres de todo o plano do inimigo, salvos e livres do mal que ele gostava de ver e causar. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos para se abrir um caminho de vitória e para que o Teu sangue aspergido sobre a nossa vida nos guarda e protege e defende em tempo de necessidade. Nós Te agradecemos hoje pela Tua sabedoria, pelas respostas no momento certo, pelas saídas e vitórias, que Deus abra à nossa frente portas que estavam fechadas e fecha situações que não deviam nunca ser abertas. Eu Te agradeço de coração pelo Teu poder. Entrego nas Tuas mãos a nossa vida, a minha vida dos meus irmãos, em todo lugar onde estiverem, a todo lugar onde chega esta palavra, chega a Tua unção, o Teu poder e a Tua bênção. Nós Te agradecemos hoje, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos os meus irmãos que estão aqui presentes, que vieram para estarmos juntos a adorar ao Senhor este dia, este culto de sexta-feira. Quero lembrar que os cultos já estão abertos para estar a funcionar e também no domingo próximo. No domingo próximo estaremos a fazer aqui culto às 11 horas da manhã, visto que com as ordens que foram dadas do governo, a partir da 1 não se deve circular. Valha o que isso valer, mas vamos cumprir. E para que possamos ter cultos presenciais, faremos então o culto de manhã e não como era habitualmente às 18 horas aqui em Gaia. Em Espinho será às 10 da manhã e aqui será às 11 horas da manhã. Vamos então ler a palavra de Deus em profeta Zacarias, onde nós estávamos a ler. Vamos avançar hoje um pouco mais para dentro da revelação de Deus e do poder de Deus. Depois, no final deste estudo, estaremos a louvar a Deus com mais um louvor e adoração e a semear na casa de Deus e na obra de Deus, servindo Deus de coração. Bendito seja Deus. Zacarias capítulo 14, este capítulo extraordinário de revelação de Deus dos últimos dias. E esta parte do capítulo 14 já se refere, começa logo por fazer a abordagem de um dos temas mais falados antigamente. Falava-se muito sobre o dia do Senhor. Hoje em dia, cada vez se ouve menos, parece que à medida que o tempo se aproxima do final, se ouve menos falar sobre este dia. Mas é bom falar sobre este dia e estudarmos juntos sobre isto. Repare como está escrito. Versículo 14 do profeta Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti.
Versículo 2 diz, porque ajuntarei. Isto está escrito no permissivo, não esqueça. Ou seja, como está escrito no hebraico, é eu permitirei que se ajuntem todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Deus permitirá. Não quer dizer que lhe agrade, quer dizer que Ele que vai permitir isso. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão violadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, diga comigo então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Querido Senhor, damos-te graças de coração pela tua bênção, pelo teu favor. Dirige-nos em tua vitória, em nome de Cristo Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Os irmãos em casa também, preparem-se, para, como eu digo sempre, para tomar notas, para anotar sobre isto. Hoje, concretamente, faremos uma transição entre as festas, as celebrações das grandes festas judaicas que estão aqui descritas em Levítico 23 e a comparação com os nossos dias e com, principalmente, a última dessas grandes celebrações, que é chamada a Festa dos Tabernáculos, e que está aqui neste capítulo 14. Repare comigo. Depois de falar sobre a grande tribulação, que está referida no versículo 2. Depois de falar daquele tempo de grande aflição, em que o anticristo e os seus exércitos perseguirão Israel de uma forma horrível. A Bíblia diz no versículo 4 que os seus pés, os pés de Jesus, vão chegar a Jerusalém e ele vai pousar os seus pés, até diz aonde? Versículo 4, no Monte das Oliveiras. O mesmo lugar onde foram a buscá-lo para o crucificar, é o mesmo lugar onde Jesus voltará, pousará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que se partem em dois pedaços, um lado e outro. Até a geografia de Jerusalém mudará. E a Escritura diz que o Senhor virá. Amém? Que os seus pés vão pousar sobre o Monte das Oliveiras. Mas diz também que ele não vem sozinho. No versículo 5 diz assim, então virá o Senhor, meu Deus. Jesus não vem apenas com um corpo de ressurreição como homem igual a nós. Também já nessa altura, com um corpo de ressurreição, estaremos com ele. A Bíblia diz que ele virá, não vem só. Ele virá e todos os santos com ele. Atenção que os santos, não se enganem, aqueles que tiverem uma mentalidade católica, os santos não são os santos dos altares, de pedra, de pau. Santos somos nós, em nome de Jesus. Santos são os filhos de Deus. Santo significa apartado para Deus, significa dedicado para Deus, significa consagrado para Deus. É isso que significa. E no versículo 9 dirá, a partir daí começa o milénio. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Agora, veja comigo, por favor, no versículo 16, estes aspectos que nós vamos referir agora. Depois do juízo, depois do julgamento, depois da condenação das nações, depois da morte de cerca de 2/3 dos habitantes da terra, depois do juízo de Deus. Olha o juízo de Deus que está aqui escrito no versículo 12 e depois vamos ao versículo 16. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles em pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e se lhes apodrecerá a língua na sua boca. Que tipo de juízo, de julgamento terrível é este? Em que o corpo se derrete. Ouça, isto é logo condenação, é julgamento e condenação e tudo junto ao mesmo tempo, e execução de sentença. É terrível isto, amém?
Mas como é que alguém ainda tem a ilusão, alguém tem ideia que possa resistir contra Deus e contra aquilo que Ele vem instaurar sobre esta terra? Como é que o mundo é tão louco que ainda pensa que vão conseguir implementar contra Deus e contra a sua vontade os desígnios que Ele já estabeleceu, aquilo que Ele já declarou que vai acontecer? Quem pode parar a mão de Deus quando Ele decidiu fazer alguma coisa? Os juízos de Deus eram escusados, mas têm que vir. Porque o mundo vai resistir. Como antigamente Faraó resistiu a Moisés. E aquelas 10 pragas vieram. Agora é o mundo inteiro a resistir. Com Satanás à frente, através da pessoa, da figura, da vida do seu filho, o anticristo, a besta, que vai estar saturado do poder de Satanás. Mas vamos ler depois o versículo 16. Depois deste tempo, começa um novo tempo do milénio. E por favor, veja comigo como é espantoso o versículo 16 e o que aqui diz. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Os que restarem. Ou seja, os que não morreram. Lembre-se que a vontade de Satanás era destruir tudo. Era arrasar tudo. Era que não sobrasse ninguém. Que não houvesse sobrevivência. Que o holocausto nuclear destruísse tudo. Mas já vimos, já dissemos, já estudamos isso, que Deus não vai permitir que o diabo destrua este planeta tão bonito que Ele criou para nós. Amém? E por isso, a Escritura diz, em Mateus, no capítulo 24, que aqueles dias, versículo 21 e 22, aqueles dias serão abreviados. Deus intervém, Deus para a carnificina, para o holocausto nuclear. Cá embaixo, Deus não permite que a loucura dos dirigentes políticos mundiais, que são loucos, grande parte deles, e os que não são loucos, estão a treinar bastante para isso, Deus não vai permitir que eles destruam esta terra tão bonita que Deus criou para os seus filhos. Amém? Deus não vai permitir isso. Por isso vai sobrar muita gente ainda. Vai morrer muito mais gente, mas vai sobrar. E vão sobrar com carne igual à nossa. Com um corpo igual ao nosso. Vão sobrar. Repara o que Deus diz sobre isso no versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Impressionante. A única coisa que diz acerca das celebrações no milénio, a festa dos tabernáculos é obrigatória. Não é opcional, não é convidado, não é como Jesus a dizer quando veio cá, vinde a mim vós todos estáis cansados e oprimidos, é quem não for, será julgado. Quem não for celebrar, não há cá mais mania de eu não me apetece, eu não vou, eu não faço, eu não aconteço, acabou isso. Ele é rei sobre toda a terra e é rei para reinar sobre as nações. E acabou cá, mas eu apetece, mas eu não me apetece, mas eu acho, o achismo, eu penso, acabou isso. Você faz e acabou. Obedecer. Alguém disse muito bem que o abecedário de Deus não é A, B, C, D, é obedecer. Glória a Deus. Porque se algumas das famílias da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei e Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, e virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Quer dizer, além de não haver chuva, além de não haver sementeiras e colheitas, além de haver fome, além de haver juízo de Deus, ainda há condenação através de praga. Este assunto mostra como durante o milénio a vida das nações e as pessoas, mesmo aquelas que estão com um corpo mortal, estarão durante aqueles 1000 anos e andarão à luz da sua palavra.
Não há outra palavra. Não há religiões. Não há outros caminhos. Não há outra forma de buscar e adorar Deus, porque você está a olhar para Ele sentado no trono e vai lá mesmo para o adorar. Bendito seja Deus. Amém? Meus queridos irmãos, por que a festa dos tabernáculos? Isto é algo de muito surpreendente. Pensaríamos nós assim, mas dentre as 7 grandes celebrações que estão escritas em Levítico, no capítulo 23, e eu digo-vos quais são: é Páscoa, as primícias e os pães asmos. Depois, passados 50 dias, é o Pentecostes. Depois, passados cerca de 2 meses, começa a terceira fase das últimas 3 celebrações. A festa das trombetas, a festa da expiação, um dia, o dia da expiação, chamado Yom Kippur, e depois a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos demora ela sozinha 7 dias. A festa dos tabernáculos é aqui lembrada durante o milénio. E é, como acabou de ver, obrigatório ir a Jerusalém celebrar esta festa. O que é que significa isso? Que durante 7 dias você larga tudo e vai para Jerusalém. Eu não sei, nós que estamos com um corpo de ressurreição nessa altura, se é a velocidade do pensamento, se nos fechamos em casa e somos transportados, teletransportados, não sabemos como é que são nessa altura os transportes, não sabemos se é mesmo sistema como esse, dos aviões, dos aeroportos, não faço ideia nenhuma. O que eu sei é que nós vamos todos aparecer em Jerusalém. E é obrigatório celebrar a festa dos tabernáculos. E para aqueles que amam Deus, não é obrigatório, é um prazer, glória a Deus. Sim ou não? Para aqueles que amam Deus, é um prazer. Para as pessoas que sentem como uma imposição, é tudo sofrido, é tudo penoso, é tudo obedecer, passo a expressão, é uma chatice, temos de ir, é obrigatório, cansaço, não apetecia nada, mas temos de ir, que é obrigatório. Se você ama, não custa. Se ama, não sente nada desse peso da obrigatoriedade. Não lhe parece-lhe uma alegria estar com ansiedade à espera de chegar o dia, porque quando se ama, não custa. Amém? Agora, quando não se ama, é tudo penoso, é tudo pesado, é tudo cansaço, é tudo não posso, é tudo mais, e agora isto, e agora mais aquilo, e a vida é um aborrecimento e uma arrelia. Mas quando se ama, é fácil. Quando se ama, não custa. Quando se ama, você está aqui, pega lá, toma, com todo o prazer. Quando se ama, não se vê nada dessa indisposição para fazer a vontade de Deus. Quando se ama, serve-se. Quando se ama, não é difícil servir. Quando se ama, não é difícil obedecer. É um prazer. E vive-se com antecipação a data de chegar a esse momento. Amém? Por isso aqui diz, há sanções para quem não for. Há sanções para quem não obedecer. Significa que aquela gente que não o faz livremente, que não o faz por satisfação e busca da presença de Deus, é porque também durante o resto dos dias e do tempo não está a buscar Deus, não está a adorar Deus, não está a amar Deus. Amém? Então para esse é imposição. Ai, meus queridos irmãos, a festa dos tabernáculos, 3 vezes seguidas nestes versículos 16, 17 e 18, fala sobre a festa dos tabernáculos. Fala sobre juízo, condenação por desobediência. Ou seja, durante o milénio, a condenação e desobediência é instantânea. Quem é que me está a entender? Isto agora é tudo ao ralenti, é tudo devagarinho, é tudo em câmara lenta. Durante o milénio, a condenação é instantânea. Pecou, errou, falhou, não está a caminhar com Deus e com a presença de Deus, vai chegar um momento em que isso cai sobre a pessoa e está arrumado.
Para onde é que vai? Deve ir para o lugar da besta e do anticristo e ser remetido para as calendas. Não quer estar, pode ir. Amém? Você acha bem ou acha mal? Quem quer não se quer estar, que está contra a vontade, não quer estar, não vai estar ali a cheirar mal. É retirado do sistema. Eu não acho mal. Acho que a justiça de Deus funciona logo, direto. Não demora muito. Não é como este mundo em que nós estamos aqui, que não funciona nada. A justiça não funciona nada. Amém? Bendito seja Deus. Festa dos tabernáculos. Então, eu acabei de referir há momentos as 7 grandes celebrações. 7 grandes celebrações. A primeira delas começa na Páscoa. E na Páscoa divide-se em 3 grupos. A Páscoa, as primícias e os pães asmos demoram 7 dias. Passados 50 dias é a celebração de Pentecostes. Depois, nos últimos 2 meses seguintes, é a festa das trombetas, o dia da expiação de Yom Kippur e a festa de 7 dias dos tabernáculos. Fixe bem esta palavra. A festa demora quanto tempo? 7 dias. Eu convido os meus irmãos para irmos ver nesta passagem da Bíblia de Levítico, no capítulo 23, onde está a sequência destas celebrações. E, como aqui diz, o versículo 41 diz: celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É um estatuto perpétuo, ou seja, Deus estabelece perpetuamente, Deus estabelece para sempre, por todas as vossas gerações. No mês 7º será celebrado. E como é celebrada? Está no versículo seguinte, no versículo 42. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. 7 dias deixarão as suas casas, deixarão os seus trabalhos, deixarão os seus negócios, os seus afazeres e vão acampar em tendas durante 7 dias, para fora do seu trabalho normal, para fora da sua casa. Repare, eles até podiam ter uma casa mais cómoda, até podiam ter condições melhores, mas eles vão ter que largar tudo e durante aqueles 7 dias vão ao redor de Jerusalém celebrar em tendas, acampando, uma espécie de campismo gigante, e vão montar estas tendas e vão viver lá durante 7 dias, todos os dias dedicados a celebrar a Deus. Que lindo que é isto. Amém, irmãos? Só que nós não podemos esquecer que estas 7 celebrações, todas elas têm um significado extraordinário. E a diferença entre estas 7 celebrações é que só falta uma para se realizar. Porque as outras 6 já se realizaram. Eu vou dizer quais são as 6 que se realizaram. Amém? Primeiro, a Páscoa. Você acha que a Páscoa se realizou? Sim ou não? A Páscoa que os judeus continuam a celebrar. A Páscoa que muitos cristãos não celebram e deviam celebrar. A Páscoa dos judeus é diferente da Páscoa dos cristãos cheios do Espírito Santo. Porquê? Em primeiro lugar, porque os judeus celebram a Páscoa histórica. Eles dizem, naquele dia, nos tempos do faraó, veio Moisés, Deus enviou a Moisés para nos libertar. E Deus estabeleceu isso como um estatuto perpétuo. Significa, Deus declarou que sempre que viesse algum mal, que viesse escravidão, que viesse algo para destruir a nossa vida, e os sonhos e planos e projetos de Deus na nossa vida, Deus enviaria alguém para nos livrar. Deus enviaria livramento. Deus abriria um caminho para que nós passássemos para o outro lado e chegássemos vitoriosos do outro lado. Mas Páscoa é mais que isso. Páscoa é a celebração da libertação da escravidão debaixo do faraó. Então qual é a correspondência no Novo Testamento? No Novo Testamento, alguém muito maior que o faraó tinha escravizado a raça humana. Tinha escravizado todo o homem e mulher e toda a vida de crianças e de tudo. O mundo inteiro estava, como a Escritura diz, o mundo inteiro jaz
no maligno. O mundo inteiro estava escravizado no maligno, escravizado debaixo do poder de Satanás. E veio alguém muito maior que Moisés. Jesus bem disse isso aos judeus, mas eles não acreditaram. Ele disse: alguém maior que Moisés está aqui. Antes de Abraão ser, eu sou, disse Jesus. E eles bem perceberam o que ele queria dizer com isso e bem se revoltaram a pegar em pedras para lhe atirar. Muito maior que Moisés. Moisés, é verdade, que seguiu as instruções de Deus. É verdade que transmitiu a palavra que Deus lhe tinha dito. É verdade que declarou diante do faraó e dos seus líderes, dos seus generais, do seu exército, o que ia acontecer. O faraó não acreditou, mas aconteceu. As 10 pragas vieram. E a última foi a morte dos primogênitos, quando ele sim permitiu que os portões do império se abrissem e um povo de quase 4 milhões de judeus saísse por lá fora. Em frente ao Mar Vermelho, passado uma semana, Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem para o outro lado. E quando os exércitos de Faraó tentaram passar, as águas caíram sobre eles e mataram-nos. Mas tudo isto, meus queridos irmãos, é uma figura relativamente a uma história que aconteceu, mas a uma realidade que o mundo inteiro vive. O mundo inteiro vive debaixo da escravidão de Satanás. E há quase 2000 anos Jesus veio. E veio pregar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a abertura dos olhos dos cegos, a abertura da cura dos paralíticos, daqueles que não podiam valer-se a si próprios, transformando cinzas de tristeza em cânticos de alegria. Jesus veio. Não para nos libertar do faraó, mas para nos libertar de Satanás e do seu reino. Por isso está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Diz assim, que Cristo nos libertou do império das trevas. Não foi do império de Faraó, foi do império das trevas. E nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho, do seu amor, o reino do amor do céu, o reino dos céus, o reino do seu amor por nós. Nós podemos ter nascido em diferentes países e ter nacionalidades diferentes, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. O nome dos filhos de Deus está inscrito nos céus. A sua cidadania é dos céus e pertence a este reino. Por isso, os reinos do mundo, as políticas do mundo, os políticos do mundo, a nós não nos interessam, a mim, eu falo por mim, a mim pessoalmente não me interessam nada. Eu pertenço a este reino. O meu rei é Jesus. É para ele que eu entreguei a minha vida para o seguir e o servir. E o seu reino virá, visível, sobre toda a terra, será implantado sobre toda a terra. E não há diabo nenhum no inferno que o possa parar. Glória a Deus. O seu reino de justiça virá. Com o cetro de justiça, ele reinará sobre as nações. À luz da sua palavra andarão as nações. Com vara de ferro as regerá. Não há mais nem meio mais, não há gente a titubear de um lado para o outro ou a desobedecer no seu reino. Será um reino perfeito, um reino de justiça. Bendito seja Deus, um reino de mérito, de meritocracia. Um reino aquele que tem, mais lhe será dado, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Um reino em que as leis dos céus se aplicam sobre esta terra. Bendito seja Deus. Então estávamos nós a falar, recuando um pouquinho para pegarmos para diante, que a Páscoa é muito mais do que a libertação num tempo da história do faraó e do Egito e de um povo que estava escravo no Egito. As religiões gostam muito de celebrar acontecimentos históricos. Os países e nações celebram acontecimentos históricos. Mas nós celebramos a vida. Nós celebramos uma realidade que se mantém todos os dias. A realidade daquilo que Deus prometeu. Deus disse, sempre que vier escravidão, sempre que o diabo vier com os planos dele, e quando tu não tiveres maneira ou forças de o vencer, eu abrirei um caminho para a frente e tu poderás avançar, porque não há nada e ninguém que te possa parar. És mais que vencedor. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, como dizia o pastor Josué há momentos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém?
sempre que um problema vier, sempre que angústias vierem, sempre que aflições vierem, eu abrirei um caminho para ti. Amém? Esse é o contrato que Deus estabeleceu com os seus filhos para a frente. Por isso, alguém muito maior que Faraó tem estado a escravizar o mundo. E o mundo encaminha-se para essa escravidão que nem imaginam o que os espera. Amém? Com a escravidão que aí vem. Mas os filhos de Deus, nós não somos escravos. Deus disse que abria um caminho de saída, um caminho de vitória, um caminho de livramento. E é sobre isso que nós estamos a falar. Deus nunca deixou de livrar e nunca julgou justos e injustos da mesma maneira, com as mesmas coisas, com os mesmos juízos e com a mesma condenação. Deus nunca fez isso e nunca fará isso. Amém? Por isso, olhamos para esta palavra maravilhosa e percebemos que ao celebrar a Páscoa, nós estamos de facto a celebrar a libertação que Cristo trouxe. O livramento que trouxe à nossa vida, de nos levar para o seu reino, de pertencermos ao seu reino e não estarmos escravos de Satanás como o resto do mundo. Amém? Os planos de Satanás não se concretizarão em nossa vida. Podemos sofrer alguma aflição. Jesus disse: no mundo 3 aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E com o mesmo poder com que ele venceu, nos deu a nós vencer e triunfar sobre o mal. Então qual é a diferença entre a celebração que os judeus fazem? Os judeus fazem uma celebração da Páscoa do passado, de um acontecimento na história. Nós fazemos a celebração da Páscoa, no Novo Testamento, de uma realidade do presente, do livramento de Deus, da bênção de Deus, sempre que precisamos, sempre que tivermos necessidade, sempre que estivermos em angústia, sempre que o inimigo vier com uma corrente de águas, Deus nos livrará. Sempre que ele vier para estabelecer algum mal do que ele gostava de ver, Deus prometeu abrir um caminho. E essa é o acordo que está estabelecido, essa é a aliança que está estabelecida na celebração da Páscoa. Ou seja, em cada uma destas celebrações, existe um compromisso de Deus e um compromisso nosso. O nosso compromisso como aquilo que foi o povo de Israel, ouviram as palavras de Moisés e obedeceram. Creram e avançaram. Nós ouvimos a palavra de Cristo, do Evangelho, ouvimos falar do reino das trevas, ouvimos falar de um diabo e Satanás que gostava de escravizar-nos e de Cristo que veio para nos libertar do império das trevas e nos levar para o seu reino e nos transportar para o seu reino ao qual nós pertencemos agora como filhos do Deus Altíssimo. Amém? E nós celebramos isso. Celebramos cada vez que celebramos a Santa Ceia, celebramos cada vez que falamos da Páscoa, celebramos cada vez que nos lembramos do sacrifício de Jesus, que morreu por nós como cordeiro. Não foi um cordeiro da manada como eles fizeram na celebração da Páscoa de Moisés no Egito. Foi o cordeiro de Deus que veio e que derramou o seu sangue e a sua vida para que nós fôssemos livres. Não foi o sangue do cordeiro das manadas, foi o sangue do cordeiro de Deus, sem mácula, que foi derramado sobre nós. Foi esse sangue que nos libertou do pecado, das trevas, do direito à escravidão que Satanás tinha sobre nós. Ele perdeu todo esse direito. Deixamos de lhe pertencer. Fomos comprados pelo sangue de Cristo que foi derramado. Passamos a pertencer a Deus. Amém? Quem é que me está a entender bem? Por isso, há uma diferença muito grande entre a celebração da Páscoa dos judeus e a celebração da Páscoa dos cristãos. Daqueles que creem. Porque primícias também, já que eram 3 celebrações corridas e juntas, primícias fala sobre a ressurreição. O primeiro de entre os mortos. Cristo é nossas primícias. Venceu a morte e ressuscitou. Amém? Primícias não é somente o compromisso com Deus, de dízimos, de ofertas. É muito mais que isso. Significa aquele que venceu a morte e aparece como primogênito dentre os mortos. E pães asmos, daqueles 7 dias de pães asmos, são o chamado de Deus para a consagração dos seus filhos, para viver sem o fermento do pecado,
para viver livres, vivendo uma vida de obediência que seja agradável diante de Deus e uma vida que está disponível para Deus, para estarem consagrados para Ele. Amém? Quer dizer que cada uma destas celebrações tem um significado particular e muito importante. Repare também, passados 50 dias vem a celebração de Pentecostes. E o Pentecostes, os judeus continuam a celebrar o Pentecostes hoje. Continuam a tocar as trombetas, a anunciar o dia de Pentecostes. Continuam a fazer as ofrendas e ofertas e os votos nos dias destas grandes celebrações que correm para Jerusalém para as celebrar. Agora eu pergunto-vos, quem recebeu verdadeiramente o Pentecostes? Foram os judeus ou a nação de Israel ou fomos nós, os filhos de Deus? Quem recebeu? Para surpresa dos judeus que pensaram que que estavam bêbados àquela hora do dia, quando de manhã cedo saíram a falar em línguas e como um vento impetuoso varreu todo aquele lugar, e Pedro pregou para os judeus que ouviram e aceitaram a Cristo naquela manhã. Pregou sobre o Pentecostes, pregou sobre a profecia de Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem, que recebessem ao Espírito da promessa, que o Espírito Santo viria. E Jesus mandou-os esperar aqueles dias em Jerusalém até que chegasse o dia de Pentecostes, onde eles seriam batizados, não em água, mas batizados com fogo, batizados no Espírito Santo de Deus. Podem os judeus e podem as religiões celebrar ainda hoje o Pentecostes, sem poder nenhum, sem orar em línguas, sem ser cheios do Espírito Santo, não há Pentecostes. Amém? Sem os dons do Espírito Santo, não há Pentecostes. Há uma celebração vazia de um tempo na história, mas que não é vivido hoje, que não é experimentado, que não há vivência, que não há experiência, que não há uma realidade. Para nós, o Pentecostes é uma celebração extraordinária da vinda do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E quando o Espírito Santo de Deus veio, foi anunciado, foi preparado, foi celebrado com uma celebração especial chamada o dia de Pentecostes. Todas as outras celebrações, ou quase todas, apontam para Cristo. A festa das trombetas, o anúncio de um tempo novo, o anúncio de um novo começo, o anúncio de uma guerra espiritual já ganha, o anúncio de vitória. Anunciai em toda a parte, ide por todo o mundo e pregai a minha palavra. É festa das trombetas. Cerca de 2 meses depois de Pentecostes vem a festa das trombetas e depois o dia da expiação, o dia em que a cobertura do sangue se mantém sobre a vida de todos os filhos de Deus. Ah, se não fosse o sangue de Jesus. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele colocava um punhado de incenso sobre as brasas que estavam lá no incensário, e aquela nuvem, a nuvem do incenso aromático subia para ele poder entrar por baixo dessa nuvem. Deus olhava de cima e via aquela nuvem do incenso aromático, que era símbolo. Sabe o que é o incenso aromático? É símbolo do esmagamento, era esmagado e era aromático. Era um perfume que subia, símbolo do sacrifício de Jesus. Quando o Pai olhava de cima, olhava para um homem entrar, mas olhava na cobertura do sacrifício de Jesus e ele podia entrar. Quando aquela mulher veio e lavou os pés de Jesus e ungiu com perfume da cabeça dele até os pés, Jesus disse: ela veio preparar-me para a minha morte. Ele foi com aquele perfume todo para a cruz. Quando entregaram as suas roupas para serem sorteadas entre os soldados, as roupas estavam perfumadas com o perfume que aquela mulher derramou. Era o incenso aromático que se preparava para entrar. Só que Jesus, quando entrou, não levava nuvem nenhuma sobre ele. A justiça caiu sobre ele, porque ele estava a ocupar o nosso lugar e foi à cruz morrer pelos nossos pecados. A festa da expiação é a festa do sacrifício de Cristo, para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos,
porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Amém, irmãos? Não há outro caminho a não ser a expiação. A expiação fala sobre Cristo. E a última festa, a grande celebração dos tabernáculos, em que o povo se separava, largava tudo para trás, largava as suas vidas, os seus empregos, os seus trabalhos, as suas atividades, as suas aflições, as suas preocupações, pegavam neles, pegavam nos filhos, pegavam na vida das pessoas e caminhavam para Jerusalém, montavam as tendas e ficavam a celebrar durante uma semana, a ouvir a palavra, a orar todo o dia, a buscar Deus, a encher-se do poder de Deus. Um tempo de separação para Deus, um tempo de separação com Deus. Todas as outras celebrações já foram feitas. Já reparou que a Páscoa já aconteceu? Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus já veio. O sangue já foi derramado. Nós já passamos para o reino dos céus. Já somos cidadãos do reino dos céus. Aqueles que aguardavam no seio de Abraão pela vinda de Jesus já subiram para o paraíso. O ladrão da cruz, Jesus disse-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. Pentecostes já se realizou. Nós já estamos cheios do Espírito Santo. Oramos em línguas. Glória a Deus. Temos os dons a operar em nossa vida. Ele fez morada em nós. Era isso que o Pentecostes queria dizer. Era isso que a celebração queria dizer. Não importa se alguém não aceitou, se alguém não entendeu, se alguém não quis, se alguém não desejou. Nós queremos, nós desejamos, nós aceitamos, nós recebemos. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer que aquilo que os judeus celebraram durante estes milhares de anos, há um povo que o recebeu, que o tornou efetivo, que o tornou experiencial, que o tornou realidade, que viveu, que passou à ação destas promessas, desta aliança com Deus. Cada uma destas celebrações era uma aliança firmada pelo sangue do Cordeiro para nos abençoar. E aqueles que creram e receberam podem viver esta realidade. Quem não creu e não recebe vive só um acontecimento na história, no passado, mas que não lhe diz nada hoje. Mas repare que todas estas celebrações se concretizaram no Novo Testamento. A Páscoa concretizou-se em Cristo no Novo Testamento. Satanás perdeu o direito de nos escravizar. Passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, livres para celebrar o Senhor. Amém? Passamos a ser primícias de Deus. Passamos a viver na expectativa do corpo de ressurreição que Jesus disse que foi preparado. Quando soar essa trombeta, todos que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo eterno de glória. E nós que ficarmos vivos seremos transformados e receberemos um corpo de glória. Porque convém que este corpo mortal se revista da imortalidade. Dizem 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante. E aquele corpo de corrupção se revista de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, tragada foi a morte na vitória. O corpo se revestirá de imortalidade. E o corpo se revestirá de incorruptibilidade. Você e eu, todos nós, todos que creem em Cristo, vão receber um corpo de ressurreição e de glória. Isso são as primícias. Oh, glória a Deus. Quer dizer que todo o Evangelho é pregado nas celebrações. Mas falta o fim, a última grande celebração, que é a celebração dos tabernáculos. Que celebração é esta? Deixar tudo para trás. Ficar 7 dias, uma semana na presença de Deus, na glória de Deus. Que celebração é esta? A que é que corresponde? Primeira pergunta: já aconteceu? Não, ainda não aconteceu. É a única que ainda não aconteceu. Todas as outras 6 aconteceram, menos esta. Aqui é que ela corresponde no Novo Testamento. Ela corresponde a Apocalipse capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Corresponde às bodas do Cordeiro. Corresponde a um tempo em que os filhos de Deus vão deixar tudo para trás. Um dia você vai deixar tudo para trás. Vai soar uma trombeta. O seu lindo carrinho vai ficar aqui. E se você estiver a conduzi-lo na autoestrada, ele vai sempre sozinho, até parar, e você vai subir. Não precisa dele para onde você vai. Amém?
Também não vai levar nada consigo. Vai levar é um corpo de glória, um corpo de ressurreição. Isso é o que vai levar. Mas o resto fica aqui. Deixa tudo para trás. Deixa a casa para trás. Deixa pessoas que conhece para trás. Quem ficar, fica. Não vai poder fazer nada contra isso. Quem subir, sobe, e quem ficar, fica. Quem é que me entendeu? Quem teve interesse em subir, quem teve desejo de estar com o Senhor, quem teve desejo de celebrar, vai subir. Quem não tem desejo nenhum, quem não quer saber de coisa nenhuma, fica aqui a ver passar os elétricos. Glória a Deus. Fica aqui. A ver a careta do anticristo. Se fosse os elétricos não tinha assim tanto mal. Agora, ver a careta do anticristo que vai aparecer nessa altura, isso sim, que é trágico. Há 3 teorias sobre isto. A teoria daqueles que acreditam no milénio e que Cristo virá para reinar, até há gente que é antimilenial, que não acredita em nada do milénio. Mas há depois 3 teorias sobre o arrebatamento. Uns que dizem que é no início dos 7 anos, outros dizem que é a meio dos 7 anos e outros dizem que não há arrebatamento nenhum, que vamos passar pela grande tribulação e que apanhamos pela cabeça abaixo junto com os outros todos, os juízos de Deus, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, tudo isso que vai acontecer e, portanto, que não há arrebatamento. Meus queridos irmãos, deixemos-nos de teorias, amém? Eu estou-vos a dizer o que existe, que é para vocês saberem, para dizer assim, não somos ignorantes. O pastor disse-nos, estas 3 teorias existem, há muito tempo. O pastor acredita nas teorias, eu não, eu acredito na palavra de Deus, acredito no que está escrito. Para mim, estou um pouco marimbando, pouco alguém pense. Eu sigo a palavra de Deus, e aquilo que eu vejo na palavra de Deus é muito simples. Vejo que sempre que estiveram para vir os juízos de Deus, antes Deus livrou as pessoas. Aconteceu isso com Ló, e Jesus disse, assim será os dias da segunda vinda como foram nos dias de Ló. Sim ou não? Assim será como foi nos tempos de Noé. Eu pergunto, a chuva veio enquanto Noé e os animais estavam à rasca a entrar dentro da arca, ou a chuva esperou, tudo esperou, o juízo esperou, até que ele entrasse na arca, até que a bicharada entrasse toda para lá, estava tudo acomodado. Digo mais, passaram 7 dias. Não só Deus chamou todo o jardim zoológico para entrar dentro da arca, como avisou a Noé, está assim escrito em Gênesis no capítulo 7, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Nunca tinha chovido. E durante 40 dias e 40 noites, a superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, e ele e os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e todo o réptil sobre a terra entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Eles ainda não sabiam nada sobre isto do LGBT, por isso entraram só macho e fêmea. Glória a Deus. Não havia mais géneros, não havia mais nada. No versículo 10 diz assim, aconteceu que depois de 7 dias, estavam dentro da arca, acomodaram-se todos, estiveram todos guardados lá, estiveram todos em perfeitas condições, e só ao fim de 7 dias, a chuva começou a cair. Deus disse, ao fim de 7 dias, por isso põe tudo pronto, vai lá para dentro, os animais vão entrar, acomoda tudo, prepara tudo, descansem, ao fim de 7 dias vai começar o dilúvio. E foi Deus quem fechou a porta por fora. Quem é que me está a entender? Vai haver um dia que Deus vai fechar a porta. Depois vem a justiça de Deus. Depois vem o julgamento de Deus. Que não pensem, esta maluquice toda que está a acontecer da perseguição ao cristianismo. O cristianismo atualmente é a religião, e os cristãos são o povo mais perseguido da terra, principalmente pelos muçulmanos. Não pensem que tudo isso, essas patifarias que têm feito, que vai ficar sem juízo e sem julgamento. Vai a ser somado. Não pensem que desde o tempo dos romanos, e Roma vai levar um julgamento horrível de parte de Deus, porque naquelas praças de Roma, os cristãos foram feitos, transformados em tochas vivas, queimados vivos, lançados às feras. No mundo inteiro, toda a injustiça que aconteceu, o sangue daqueles que morreram por pregar o Evangelho, cujo único mal que fizeram
foi anunciar a Cristo. O ódio do inferno que se levantou contra a vida deles. Esse ódio você vê hoje na comunicação social, em tudo que cheira a cristianismo, em tudo que lhe parece, é abafado. Todas as notícias são abafadas. É impressionante o ódio que Satanás tem contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. Eu estou a dizer-lhe que a última grande celebração que ainda não aconteceu foi esta, a dos tabernáculos. E aquilo que eu creio é que como eles saíam 7 dias, nós vamos estar lá em cima, nas bodas do Cordeiro, 7 anos. Ou seja, antes do chip, antes da chegada do anticristo, antes da maluquice toda que vem para aqui, antes dos juízos e julgamentos de Deus, há um povo que vai subir. Jesus disse, assim como foi com Noé, assim como foi com Ló, será nos dias da segunda vinda do Filho de Deus. E nos dias da segunda vinda, houve um lugar de refúgio. Deus preparou um lugar de refúgio e nós fomos para lá. Amém? Esse lugar de refúgio agora não é na terra, não é numa barcaça. Esse lugar de refúgio neste momento não é a cidade de Zoar como foi com Ló. Esse lugar de refúgio está em João capítulo 14. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque é que ele vem livrar um povo? Porque vem livrar aqueles que são dele, aqueles que lhe pertencem. Porque vem livrar aqueles que entregaram a sua vida para ele e o servem aqui. Porque vem livrar aqueles que faça frio, faça calor, façam o que fizer, aparecem, louvam Deus, servem Deus, contribuem nas coisas de Deus, amam Deus e estão primeiro com Deus do que com as preocupações e aflições todas da sua vida. Amém, irmãos? Entregando a nossa vida para Deus, para o servir. Entregando de coração a nossa vida para o louvar. Bendito seja Deus. Por isso o pastor acredita no arrebatamento. Eu acredito. Está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que vai soar uma trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, depois os outros que estiverem vivos serão arrebatados, transformados com um corpo de glória. Onde é que diz isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos passar pela morte, mas todos, os que morreram e os que estiverem vivos, quando soar essa trombeta, todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando isso acontecer, então se cumprirá a promessa. Tragada foi a morte na vitória. Damos um aplauso para Jesus. Amém! Glória a Deus! Que lindo que é isso! Um corpo de glória a reinar com Cristo 1000 anos sobre esta terra. Termino só para dizer isto. Então e os outros? Os outros que estiverem com um corpo como este, como nós agora temos, vão estar ainda vivos durante o milénio? Vão morrer? Não, durante o milénio não há morte, acabou a morte, acabaram as funerárias. O acesso à árvore da vida fica aberto outra vez. Amém? A mortalidade é parada, a morte é parada, não só naqueles que recebem um corpo de ressurreição e de glória, mas também naqueles que estiverem vivos com um corpo deste. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei. O que eu sei é que Ele é Deus. Amém? E por isso Ele tem recursos, sabedoria, capacidade para fazer tudo e mais alguma coisa, e sobra-lhe tempo, e por isso nós temos é que descansar nas mãos de Deus. Então, pastor, acredita que o arrebatamento é no início dos 7 anos, a meio dos 7 anos, ou que não há nada e que vamos passar todos pela tribulação? Eu acredito que é no início. Que quando estiver para aparecer um anticristo e verem a careta dele em todas as televisões do mundo, adorando o homem, e ele traz depois o chip, e traz depois toda a macacada e toda a parafernália de domínio de escravidão, escravidão aquilo é que vai ser escravidão a sério. O faraó é um aprendiz ao lado deste que vem aí. Isso é que vai ser escravidão a sério. E o mundo está todo preparado para isso, com as tecnologias tão desenvolvidas como há hoje. As pessoas são controladinhas
ao milímetro, sabem tudo onde é que está, onde é que deixa de estar, com os aparelhos que tem no bolso, com o telemóvel, sabem tudo onde foi, onde vai, com o cartão paga, depois não vai precisar de cartão. O chip vai ser metido na mão ou na fronte e vai pagar com a testa. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Por isso, meus queridos irmãos, aqueles que ficarem vão passar um mau bocado. Quem é que me entendeu? A minha função como pastor hoje não é pregar teorias. E a função é pregar-lhe a palavra e dizer assim: está aqui, a festa dos tabernáculos será celebrada para sempre. E este é um sinal profético, de que essa celebração de 7 dias serão os últimos 7 dias de Daniel, a última semana de Daniel, os últimos 7 anos sobre esta terra, onde a atenção de Deus é principalmente para Israel, onde a igreja subiu. Meu Deus, daqueles que ficaram. O pastor tem pena daqueles que vão ficar. Tenho pena das 5 virgens nécias que vão ficar, que agora não se importam nada de se encher do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, de servir Deus. Tenho pena do cumprimento da profecia que está no capítulo 25 de Mateus. Falaremos disso mais tarde, em outro dia. Amém? O nosso tempo esgotou e eu não quero abusar também do vosso tempo. Um grande abraço para todos. Prepare-se para subir. Prepare-se para estar a servir a Jesus todos os dias. Prepare-se para estar a sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de Covid, nem medo de coisa nenhuma. Não tenha medo de nada. Tenha mais temor de Deus, de não o servir, de não o buscar, de não o amar, de não estar disponível para Ele. Disso sim deve temer. Porque se a trombeta soar e não subir, depois, para ser salvo, vai ter que ser degolado, conforme aquilo que está em Apocalipse 20, no versículo 4. Foram degolados porque mantiveram o seu testemunho de Cristo. Foram degolados porque não aceitaram adorar a besta, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem adorar nada daquilo que... Nem aceitar a marca da besta na sua mão e o chip na sua mão e na sua fronte. Não aceitaram nada. Amém? Veja o regime do anticristo. Totalitarismo em absoluto. Escravidão em absoluto sobre as nações. O que ele fará é terrível. E nós estaremos a celebrar na presença de Deus nas bodas do Cordeiro. Terminamos a ler esses versículos. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo e disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quanto demorava, quantos dias eram a celebração da festa dos tabernáculos? 7 dias. Quantos são os anos da última semana de Daniel? 7 dias, corresponde a 7 anos. Um dia é um ano. Quantos são os anos da celebração das bodas do Cordeiro? 7 anos. Isso é o princípio, mesmo à entrada da chegada do anticristo. Amém, irmãos? É isso que o pastor crê, é isso que eu creio. É isso que eu acredito, em preparar a igreja para isso. É você colocar em primeiro lugar a Deus e o reino dos céus, e todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Quantos recebem essa palavra? Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra. Damos-te graças do teu poder, da tua bênção. Damos-te graças de tu, Senhor, és tu, aquele que produz vida e vida com abundância. É aquele que não se contradiz na sua palavra. A sua palavra não tem variação, não tem mudança, não tem alteração nenhuma. A sua palavra é eterna, a sua palavra é confirmada, não uma vez nem duas, muitas vezes, para que não haja dúvidas sobre aquilo que Deus declarou em favor dos seus filhos. Eu te agradeço de coração por esta palavra hoje, à vida dos meus irmãos. Este é o tempo em que a igreja se tem que preparar
para encontrar ao Senhor no lugar que Ele foi preparar, para ser arrebatados, para ser livres da escravidão de Satanás aqui embaixo e da escravidão de alguém muito pior que Faraó, que virá para escravizar toda a raça humana. Nós oramos em nome de Jesus pelo livramento de Deus. Oramos hoje em nome de Jesus pelo entendimento guardado e preservado de podermos te servir de coração, de podermos colocar a nossa vida nas tuas mãos, para tu nos dirigires e conduzires. Bendito é o teu nome. Agora vamos orar contra enfermidades. Coloque sua mão sobre o seu peito. Se tiver alguma enfermidade, peça que Deus o livre desse mal. Declaro em nome de Jesus saúde e cura sobre o meu corpo, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ordeno a cura. Esse corpo é meu, esse corpo é seu. Esse corpo que você tem, Deus deu-lhe para si. Não é Satanás que tem domínio sobre o seu corpo. Por isso não dê o direitos ao diabo através das suas palavras para que ele domine o seu corpo. Não fale de cansaços, de doenças, de sofrimentos, de dores, de angústias. Não fale sobre isso. Declare, ordeno ao meu corpo de estar saudável. Ordeno saúde e vida com abundância, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ordeno que desaparece todo o sintoma, que desaparece toda a dor e mal-estar. Ordeno em nome de Jesus que seca toda a doença, sai em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade desaparece em nome de Jesus. E ordeno que sejam criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, uma perfeita saúde. A unção e o poder de Deus encha o teu coração nesta hora, para te renovar, para te fortalecer, para te transformar em vitória, para que toda a dor e mal-estar desapareça, para que o teu corpo recupere rapidamente uma saúde preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Porque Jesus morreu para que tivesses saúde e vida com abundância. Ordeno essa vida com abundância sobre ti, ordeno esse poder de Deus sobre as casas, sobre as famílias, sobre cada um dos meus amados irmãos e irmãs em Cristo, desde os mais pequeninos e bebés, nas casas e famílias, até aos mais idosos, sejam guardados nas mãos de Deus, protegidos no poder de Deus, abençoados na presença de Deus. Assim ordeno com a presença do teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. É tempo também de nós contribuirmos para a casa de Deus. É a forma mais simples de servir a Deus, é através do nosso compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus? Eu também. A casa de Deus é esse lugar onde nós pregamos, anunciamos, estudamos juntos, oramos juntos. Esse lugar da bênção de Deus. É um compromisso que os filhos de Deus têm, uma aliança que nós temos com Deus. Amém? Nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Nós tratamos dos assuntos de Deus, Deus trata dos assuntos da nossa vida que são importantes para nós. Há uma reciprocidade. Amém? Deus disse, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Essa promessa que está escrita no livro do profeta Malaquias, no capítulo 13, versículo 7, aplica-se hoje em nossa vida. Querido Senhor, damos-te graças dessa bênção sobre as casas e famílias e celebramos o teu nome por poder te servir desta forma singela, colocando-te a ti em primeiro lugar, como está escrito. Se colocamos Deus e seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Enquanto nós entregamos para Deus esta oferta, os irmãos também nas casas podem fazê-lo por transferência. Desejo de todo o coração um abraço para todos e vou pedir ao pastor Josué para celebrar ao Senhor com um louvor e uma adoração que estiver no coração dele. Um abraço para todos e lembre-se, então em Espinho às 10 horas, domingo, e em Gaia às 11 da manhã, estaremos a fazer os cultos, 2 cultos, um em Espinho e um em Gaia, às 10 e às 11, respectivamente, e celebraremos Deus nesse dia. Vamos ver se conseguimos aqui em Gaia. Não garanto de conseguirmos fazer a Santa Ceia em Gaia. Não posso prometer isso ainda hoje por causa da transição da igreja dos nossos irmãos que estão aqui antes de nós. Amém? Um abraço para todos e vamos louvar a Deus com esse salmo enquanto entregamos a nossa oferta. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Eu quero a minha vida
a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer e faz o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer e faz o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor.